Quando você pega um joguinho pra jogar, geralmente a pretensão é se divertir, mesmo que você não tenha pretensão nenhuma jogando o seu joguinho. E se tem alguma coisa que diverte muito o speedrunner, é quebrar o joguinho fazendo muitos glitches. Sim, glitches. E se você é daqueles que... glitch é trapaça, é chato pra cara. Glitch e trapaça são coisas diferentes, com propósitos diferentes e aplicações diferentes. Não são a mesma coisa. E não, quem faz glitch não trapaceia. Glitches são, em forma literal de tradução, falhas. Falhas que exploramos no código do jogo e podemos adquirir efeitos diversos e muitas vezes imprevisíveis. Ao contrário dos bugs, glitches não acontecem naturalmente dentro da gameplay. Você precisa realizar uma certa quantidade de ações dentro do jogo, muitas vezes pixel e ou frame perfect, ou seja, você tem um pixel e ou um frame para executar aquele glitch. Quando executamos um glitch, o jogo escreve um valor temporário na memória que, por exemplo, faz você adquirir um item onde ele não está, porque aquele valor de ação que você realizou é o mesmo valor alocado para aquele item específico. E já para derrubar o mito de que glitches estragam cartuchos e consoles, note que eu disse valor de memória temporário. Toda a informação é lida através da memória de acesso randômico, ou para os mais íntimos, memória RAM, que é temporária e extremamente volátil. Os dados do jogo são, no caso dos cartuchos, armazenados em um chip chamado ROM, Read Only Memory, memória de somente leitura, o que significa que nenhuma informação será escrita ali, nem mesmo os saves. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. Então larga a mão de ser um Enzo e faça quantos glitches você quiser, que o máximo que pode acontecer se você for muito azarado é perder o seu save. Mas você precisa ter um azar astronômico para isso acontecer, tá? Como eu disse, os glitches eles podem ter efeitos imprevisíveis e em alguns casos pode fazer você atravessar a parede ou quebrar o jogo inteiro. Em Super Metroid temos um glitch que dá pra considerar ele como o glitch mais poderoso do jogo, e ouso em falar do Super Nintendo inteiro, hein? Esse glitch apareceu 2 vezes aqui em vídeos do canal. Eu até fiz uma postagem na aba comunidade perguntando pra vocês qual era o item mais poderoso de Super Metroid. E por incrível que pareça, 73% de vocês acreditaram que o Screw Attack é o mais poderoso. Apesar de eu ter colocado Spring Ball ali, dá pra fazer muita coisa legal com Spring Ball, tá? Mas será mesmo que o Screw Attack é o mais poderoso? Vamos à análise. O Screw Attack causa uma bagatela de 2000 de dano por frame em quase tudo. É 1000 de dano a mais do que o famigerado Hyper Beam. Ele causa dano em dobro apenas no Red Key Hunter, esse bichinho aí. Além de deixar a Samus imune a vários tipos de projéteis de inimigos e também tem um visual muito estiloso. Mas e se eu te disser que ele não tem o maior dano do jogo? Já não é mais o mais poderoso? Pois é, o Screw Attack, mesmo sendo um brucutu, não é o item mais poderoso, mas calma lá, ô senhor tira de contexto. Ele é poderoso sim, só não é o mais. Existem 2 itens à frente do Screw Attack ainda. Com o Screw Attack em terceiro lugar, a Speed Booster ocupa o segundo lugar do item mais poderoso. A mobilidade da Speed Booster é realmente impactante no jogo. Além de conseguirmos realizar o Shine Spark causando 300 de dano por frame, ainda não é a cereja do bolo não. A cereja do bolo é o Spark Echoes. Sabe quando você faz o Shine Spark e a Samus se divide para os lados, criando fantasminhas? Esses são os Spark Echoes. E eles causam uma bagatela de... Senta aí, 4096 de dano por frame. Senhoras e senhores, o Screw Attack foi desbancado com estilo. Mesmo assim, o Spark Echoes ainda causa 96 de dano a mais no dobro de dano que ele causa no Red Key Hunter. Mas e o primeiro item? Bom, a resposta pode te surpreender um pouquinho. Tem muita coisa pra explicar. Muita, ênfase tripla no muita. A força bruta do item nem sempre vai transformar ele no item mais forte ou no mais poderoso. Pelo menos não quando o X-Ray existe. Como assim o X-Ray? Ele não serve só pra ver passagem secreta? Não dá nem pra se mover com ele? O glitch em questão é o G-Mode. O modo G é um dos 3 modos de glitches que podemos fazer com o X-Ray e um Reserve Tank. Os outros 2 modos são
o R-Mode e o X-Mode. Tá, mas e pra que a gente vai usar esse glitch e por que ele é tão forte assim? Existe uma discussão lá na comunidade oficial de speedrun de Super Metroid, onde eles discutem a real usabilidade desse glitch em rotas de speedrun já previamente estabelecidas. Para o contexto da speedrun, vamos deixar isso bem claro, para o contexto de speedrun. Mais precisamente em categorias low percent, que são as categorias onde você tem que pegar o mínimo possível, tipo o mínimo mesmo. Só que pra gente saber a aplicação desse glitch, primeiro a gente precisa saber os efeitos dele e como executar o glitch. Para entrarmos no estado do glitch, precisamos obrigatoriamente de dois itens, o X-Ray e o item que não serve pra nada além de fazer esse glitch, um Reserve Tank. Quem diria, hein? Dois dos itens mais inúteis do jogo sendo usados para fazer um glitch que é mais pesado que a sua mão. Basicamente, o G-Mode e o R-Mode possuem o mesmo setup, sendo o G-Mode mais preciso e, consequentemente, mais difícil que o R-Mode. O G-Mode ele é ativado durante uma transição de tela com a Samus com 0 de energia durante essa transição. Devemos usar o X-Ray durante a transição de porta e assim que a transição for finalizada, devemos soltar o botão do uso do X-Ray, ou seja, o botão B por padrão. E você deve soltar o botão antes do término da recarga do Reserve Tank. Nesse cenário, podemos ter dois efeitos caso você acerte ou caso você erre o timing para cada um deles. Caso você solte o X-Ray durante a recarga do Reserve Tank, a porta atrás da Samus não deverá fechar, colocando-a no modo G, o G-Mode. Caso você mantenha o botão pressionado o tempo todo ou erre o timing, você vai colocar a Samus no estado do R-Mode e a porta irá fechar. Há um terceiro caso, onde você solta o botão muito cedo e nada vai acontecer, e o Reserve Tank só vai ser utilizado. Mas e a quantidade de energia que usamos do Reserve Tank influencia? Sim, e muito. A janela de frames sempre vai depender da quantidade de energia nos Reserve Tanks. Para resumir brevemente, quanto mais energia você tem no Reserve Tank, mais difícil vai ser a execução do G-Mode. Quantidade ideal de energia pode ser definida em algumas maneiras diferentes. Geralmente, o ideal é ter 4 de energia nas reservas. Dessa forma, a Samus pode se mover imediatamente. A partir de 5 de energia, a Samus vai ficar imóvel, até que um frame de knockback aconteça. Com 4 de energia, esse frame acontece automaticamente, sem a dependência de um inimigo para a execução do mesmo. Se houver um inimigo que possa mobilizar a Samus e o mesmo puder causar menos de 11 de dano, ter 11 de energia nos reservas aumentará significativamente a janela de quadros, mas vai ser mais lento. Se as ações exigirem uma quantidade maior de energia, geralmente o ideal é ter a reserva completa, mas a Samus vai ficar imóvel e precisa de um inimigo para atingi-la, como no caso anterior. Os efeitos mais significativos do G-Mode podem ser resumidos como PLMs que não se comportam corretamente. Elas falham na atualização. O jogo está agindo como se o X-Ray estivesse em uso constante. PLMs, Post-Load Modification ou modificação pós-carregamento, é um objeto que o jogo carrega em uma sala após o carregamento dos inimigos e dos tiles, o cenário, por assim dizer. Geralmente, são objetos com os quais a Samus pode interagir e alterar algum aspecto do estado da sala. Alguns exemplos são blocos de bomba, blocos de velocidade, blocos de desmoronamento, portões verdes e azuis, como também itens, portas no geral e até mesmo mensagens na tela são PLMs. Agora vamos citar alguns exemplos do que pode ser feito ao entrar no G-Mode. A porta atrás de Samus, como eu já disse, não fecha quando entramos no G-Mode. Portas e portões não podem ser abertos. PLMs de rolagem de tela não funcionam e às vezes levam a falhas gráficas, como a tela não seguir a Samus. Bomb e Power Bombs não quebram blocos. A areia afeta a Samus apenas por um curto período, menos de um segundo, e depois agem como ar. Itens não podem ser coletados, drops de inimigos não aparecem, calor não causa danos na Samus, porém lava e ácido causam. Blocos de tiro, de Super Missile e Power Bomb agem como blocos sólidos. Blocos de Speed Booster agem como ar, ou seja, você pode atravessá-los.
Mas calma, tudo isso vai depender muito de qual sala a Samus está, não significa que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Agora vamos comentar também os dois tipos de Gmod que nós temos, o modo direto e o modo indireto. O modo indireto pode até parecer um modo um pouco mais complexo, que vai exigir muito mais coisa, quando na verdade é só você entrar pela porta que não fechou. O Gmod direto é um exemplo específico do modo R, portanto, possui efeitos tanto no modo G quanto no modo R. Parece confuso, mas é. Além disso, existem outros recursos específicos no modo G direto. A porta atrás de Samus não fecha. Isso permite que ela retorne pela porta ou saia do Gmod enquanto estiver na porta para ficar presa e executar uma X-Ray Climb. Os itens aparecerão, mas não podem ser coletados. Às vezes é possível coletá-los remotamente após sair do Gmod. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, então não pula, assiste até lá para você entender e não perder informação. Já no modo indireto, a tela não vai ficar toda apagada e vai voltar ao normal. A porta atrás da Samus é fechada instantaneamente e nenhuma porta pode ser aberta, porque como as portas são PLMs e ainda estamos no estado do glitch, que impede o carregamento da PLM. Somente o gráfico dela está sendo desenhado na tela, além de não podermos coletar itens porque eles não vão aparecer, e os portões, tanto verdes quanto azuis, também não vão aparecer. Sendo assim, a passagem por eles fica livre. Inclusive, eu fiz um vídeo quase que exclusivo para esse caso dos portões. Tá aqui em cima no card, assiste lá, depois que terminar esse. Claramente que o Gmod possui certas limitações. Ele é cancelado quando as reservas são utilizados automaticamente ou quando o X-Ray é usado. A limitação mais evidente é a necessidade de um inimigo na sala. Seu posicionamento e a fonte de dano para ativar o reserva precisa vir de um inimigo por um motivo. Projéteis não se movem durante transições de tela, o que vai resultar em causar dano na Samus antes mesmo dela entrar na porta, e consequentemente, não vai ativar o Gmod. Outra limitação é como o Gmod depende do uso do X-Ray. Se você planeja utilizar uma Spark Suit durante o estado, não vai acontecer. Pressionar o botão B vai cancelar o estado da Blue Suit ou da Spark Suit. Usando uma Blue Suit é até possível de realizar um Gmod, porém, vai exigir que a Samus esteja exatamente um pixel do bloco de transição de porta, o que é complicado de fazer. A ativação também vai depender da posição da Samus em que se pode usar o X-Ray. Para transições horizontais, isso nem chega a ser um problema, mas quando se trata de transições verticais, aí sim fica complicado isso aí, né, cara? Mas a limitação mais evidente é a incapacidade de se abrir portas, quebrar blocos de Super Missile, Power Bombs, blocos de tiro, porque, como eu já disse, sempre vão agir como blocos sólidos, fazendo a mobilidade dentro desse estado um verdadeiro problema. Agora vamos falar do uso deste glitch. Aqui estão as principais categorias que usam o Gmod, incluindo a exótica Low Percent RBO, onde você precisa fazer os bosses a partir do Ridley coletando apenas 18%. Ou a RBO Glitched, que é a ordem reversa de bosses, onde você não tem restrição. Você pode fazer tudo mesmo. O primeiro ponto onde o Gmod pode ser executado é realizar a entrada reversa em Lower Norfair. E esse aqui vai ser usado tanto na Low Percent RBO e em alguns casos das categorias de 14% da Low Percent. Esse aqui é bem chato porque você depende desse Weaver para acessar a porta de entrada da Single Chamber. Ou, se você usar um pouco mais a cabeça, você pode usar um Multiviola na Single Chamber para fazer o Gmod de forma indireta, que vai funcionar da mesma forma. Mas tem um detalhe, como estamos em Norfair, e caso você não tenha nem Varia e nem Gravity, temos um problema. Curiosidade, a Gravity Suit também protege de calor, além dos 25% de defesa adicional. A Varia Suit proporciona, além da proteção térmica, 50% de defesa. Portanto, se não tiver nenhuma das suits aqui, você precisa realizar um Crystal Flash depois que chegar próximo à porta e antes de cancelar o Gmod.
já que nesse estado não tomamos dano de calor, mesmo sem os trajes. Podemos também entrar em Maridia via Red Tower, usando essa lesma aqui ou esse Side Hopper aqui. Essa forma de acesso de Maridia via Gmod indireto foi o motivo desse outro vídeo aqui existir. Como sabemos, há um portão em Red Tower que serve de atalho para sair de Maridia e acessar Landing Site rapidamente. Porém, esse portão está com um botão de ativação do lado direito, tornando impossível, presta bem atenção nisso que eu vou te falar, impossível, não é possível abrir este portão aqui, do lado contrário. Em Super Metroid existem apenas 4 portões com o botão do lado direito, 3 em Brinstar e 1 em Norfair. E apenas o portão azul de Pink Brinstar é possível abrir pelo lado esquerdo. Ah, mas na hack e tal dá pra abrir. Em hack a coisa é diferente. Quando estamos tratando do jogo original, não. Eu já expliquei isso aqui milhões de vezes, exagero um pouco, mas nas lives aqui no canal. Se você não acompanha as lives, te convido a acompanhar as lives de segunda a sexta a partir das 19h30. Nós estamos falando do jogo original, do jogo sem modificações, que inclusive é o que é usado para speedrun. E olha, a desinformação rola solta a respeito desse jogo. Tem até site que fala que o Super Metroid é erroneamente chamado de Metroid 3, sendo que ele é o terceiro jogo da franquia e tá na abertura do jogo, Metroid 3. E falando do jogo original, o que eu disse a respeito desses 4 portões, se tratando da versão NTSC e um ser humano jogando, é quase imperativo, quase. E eu vou te explicar o porquê que eu acabei de falar que é impossível, mas tem um jeito. A abertura desses portões é de fato possível somente por meio de um TAS, Tool Assisted Speedrun, que é uma ferramenta onde um ser humano não está jogando. E chuto aqui que 90% das coisas que um TAS faz para Super Metroid, um ser humano não tem capacidade de fazer. Existe o TAS teórico, onde é estudada o limite do ser humano jogando o jogo. E o ser humano não é uma máquina, portanto, um ser humano não vai conseguir fazer a mesma coisa perfeitamente, repetida e repetida e repetida e repetidamente. Uma hora vai falhar. E isso também vai variar de acordo com a versão do jogo, a NTSC ou PAL do jogo. PAL é a versão europeia, que é por causa do sistema de televisão de lá, que roda 50 Hz, enfim, pesquisei. Sendo assim, só é possível abrir o portão de Pink Brinstar realizando um glitch se aproveitando da movimentação de câmera do jogo. E aqui vai um detalhe muito curioso. Se todos os outros portões com o botão do lado direito tivessem espaço necessário para você realizar o mesmo glitch realizado nessa sala aqui, a abertura sim seria possível. E a hack Quero, que adiciona apenas desafios sem alterar mecânica, sem alterar nenhum valor do jogo, são só desafios, é um ótimo exemplo disso, porque esse é praticamente o segundo desafio. Dá uma olhada, executando no console e no emulador. Também é usado o Gmod no Ridley. Você ouviu certo, no Ridley. É possível entrar na sala do Ridley com o Gmod, mas não se anima não, porque esse aqui é o mais problemático de todos, tá? O Gmod, ele é praticamente usado para lidar com o dano de calor durante a batalha contra o Ridley, e ele é usado na RBO Glitched. E eu vou pegar aqui a run do Shiny Zen para te dar o exemplo, porque ele faz isso lá. Note o que o Shiny Zen faz aqui. Assim que ele ativa o Gmod, ele retorna para a porta para realizar o Crystal Flash e assim que finaliza, solta uma Power Bomb, fazendo o Ridley fugir permanentemente da mesma. Porque se você não sabe, o Ridley é o único boss onde você pode causar dano com Power Bomb. Só que ele foge da Power Bomb. Safadinho. Já que estamos no Gmod, a Power Bomb de certa forma nunca explode. E também é impossível soltar outra Power Bomb e o X-Ray também não vai funcionar. Então como diabos a gente sai do Gmod? Para encerrar a luta, é preciso sair do Gmod, óbvio. Isso deve ser feito ativando automaticamente as reservas de uma forma meio
estúpida, e é a única forma. Você precisa pular no Ridley de modo com que o Reserve Tank ativo e ele consiga agarrar a Samus em seguida. Na teoria, dá para fazer essa luta sem o Crystal Flash acompanhado de inúmeros poréns. Praticamente, você precisa fazer um no damage, pois todas as chamas produzidas por Ridley são invisíveis e vão permanecer onde quer que elas tenham surgido. À medida com que a luta avança, pular se torna um perigo extremo, já que ele não vai ficar fugindo das Power Bombs e sim executando seu código normalmente. Se você for um ser humano com um parafuso a menos e conseguir fazer isso aqui, você ainda vai precisar de tempo suficiente para coletar os drops de energia do Ridley e isso pode exigir alguns Energy Tanks. Então boa sorte para se manter vivo. Importante ressaltar que isso está longe de ser viável para speedruns. É possível ser feito, mas para speedrun, olha dedinho aqui. Uma aplicação muito legal para o Gmod é o Gmod Save Station. De todos, esse aqui é o mais melhor e legal de grande e talvez o glitch mais difícil e chato de se executar. Ele também é usado na RBO Glitched. Como eu já expliquei, categorias Glitched não tem restrição do uso de glitches. Cheat não pode, hein, seu trapaceiro. E o Gmod para esse exemplo aqui só funciona no modo direto. Assim que entrarmos na sala, o jogo percorre a lista de todas as PLMs existentes. O jogo vai checar. Essa aqui pode ser executada? Não. Passa para a próxima. Essa aqui pode ser executada? Também não. Passa para a próxima. E assim por diante. Isso porque no Gmod, o estado do X-Ray é permanente, como eu já disse, e nenhuma PLM é executada aqui. Para sair do estado, basta ativar normalmente o X-Ray. E se você der sorte da PLM atual ser a Gravity Suit, o jogo vai executá-la, fazendo a Samus adquirir o item artificialmente. Então quando você ouvir a expressão adquirir um item artificial em uma speedrun, fazendo um glitch, esse é um exemplo de uma coleta artificial de um item. Você pega o item onde ele não está. Agora faltam os outros dois modos, o R-Mode e o X-Mode. Só que o R-Mode, eu não vou falar sobre ele. O R-Mode, como eu já disse, ele é o menos útil, para não chamar de inútil, e também ele não é o modo mais interessante, já que eles têm os mesmos efeitos do G-Mode. A gente não vai falar sobre ele e a gente já vai pular para o X-Mode. Aí no link tem o Guia Completo de Speedruns, é um site gringo, caso você queira ver os efeitos do R-Mode, são bem parecidos com o do G-Mode. Entrar no X-Mode é Frame Perfect, e a ativação do X-Ray deve acontecer antes do final da animação do knockback, ou seja, precisamos também tomar um dano. Normalmente, isso não pode ser feito, mas existem algumas maneiras de entrar no X-Mode, e o X-Mode vai ser rapidinho a explicação dele. Os efeitos do X-Mode começam quando o X-Ray é interrompido. Isso vai fazer com que a Samus continue andando para frente sem cair, mesmo no ar. O modo mais fácil de se entrar no X-Mode é através do Spike X-Mode. Isso vai requerer também a Morphing Ball. Para executar, você precisa fazer a Samus bater no chão em forma de Morphing Ball e em seguida cair no espinho e usar o X-Ray, segurar para frente e, antes que o espinho cause dano, desvire bolinha no frame correto. Viu só? É muito fácil. E cada vez que você erra o frame correto, tem alguns efeitos únicos. Vamos pegar o frame 3415 como o frame de ativação para o X-Mode. Se você errar o frame para mais de 8 frames antecipados, o X-Ray é usado antes do knockback. Entre 2 e 8 frames, o knockback acontece depois de desmorfar e o X-Ray não é ativado. Um frame antecipado, a Samus não desmorfa. No frame correto, entramos no X-Mode. Um frame atrasado, o X-Ray é usado e a Samus fica de pé. 2 frames atrasados, o knockback acontece antes de desmorfar. 3 frames ou mais atrasados, a Samus fica em pé e o X-Ray não é ativado. Se você fizer isso corretamente, a Samus anda enquanto usa o X-Ray, mas ela não sai do lugar. Nesse caso,
A segunda forma é usar uma rampa. Esse é um pouco mais difícil porque precisa apertar para frente e para trás no frame correto. E também precisa fazer a Samus tomar um knockback e aterrissar o mais rápido possível. Também é possível realizar o X-Mode em uma porta. O motivo é que quando a porta está fechando, ela age como uma rampa e também exige um input de frame perfeito. Fazendo o Door X-Mode na versão PAL, na europeia, é possível executar o apelidado Jesus Walk. Esse glitch é feito no Monte Everest, da esquerda para a direita. O apelido de Jesus Walk vem de conseguirmos andarmos na água e, nesse caso, a Samus é empurrada para frente enquanto fazemos o Arm Pumping, que é você alternar entre os ângulos para cima e para baixo. Também é possível realizar Super Jumps com o X-Mode. E esse glitch já apareceu aqui no canal e foi o Júlio Nagaeta que explicou ele em um task que nós fizemos. O local onde ele realizou o Super Jump é exatamente o que eu expliquei até agora sobre o X-Mode. Dá uma olhada aí na explicação dele na prática para você visualizar melhor. Zoado. Então, aqui até vou acrescentar mais uma coisa que eu usei, que é o RAM Watch. Então, aqui vocês estão vendo que eu tenho, que eu estou monitorando a memória RAM do jogo. E o mais importante aqui é o Dash Counter, que é justamente ver se a Samus está correndo, se ela está armazenando no Share Spark. Então, aqui eu faço meio que um esquema de stutter, que é tentar dar um passo bem curto para chegar no frame certo e armazenar aqui o Shine Spark com menos frames. Então aqui, só aperto corrida num frame, chega nesse ponto aqui e armazeno o Shine Spark nesse ponto aqui. Aí eu me viro, eu tenho que esperar um pouquinho, porque senão a Samus não vira. E faço aqui o Arm Pumping, apertando o L num botão, num frame e no outro não. Então eu faço o Arm Pumping para subir o mais rápido possível. Chego aqui no ponto perfeito, assim, para eu estar aqui, e eu viro a Samus, aperto o R, e aqui eu seguro o botão de X para eu atirar no coisinho aqui, atirar no raiozinho, na eletricidade. Então aqui estão vendo que a Samus, ela tá fazendo um damage boost. Aí exatamente no momento que ela faz que ela termina o damage boost, eu viro a Samus de volta, e com isso ela meio que ativa o X-Ray nesse frame perfeito, e assim eu consigo fazer o que a gente chama de X-Mode. Então eu fazendo Arm Pumping, eu faço a Samus mover um frame, um pixel por cada frame, até eu chegar no ponto perfeito. Aí nesse ponto aqui, eu faço um Shine Spark. Aí nisso daqui, estão vendo que aí eu só estou dando uns toquezinhos para a Samus ir virando no frame exato para evitar colisão. Aí aqui eu também deselecionei o grapple, ou não. Não sei porque eu fiz. Ah, não, eu deselecionei o X-Ray. Aí que eu morfo também para eu conseguir isso. Aí aqui um detalhe. Aqui estão vendo que eu desmorfo por cerca de sei lá quantos frames. Aí a Samus ela fica parada um tempinho, e a razão que eu desmorfo é porque aí eu consigo apertar um pouquinho para a direita e, aí morfando de novo eu mudo o frame e a Samus sobe. Se eu não der essa desmorfada rápido de apertar para a direita, a Samus na próxima sala ela não consegue chegar até o final e ela bonca na plataforma. Então esse pequeno detalhe aqui ele é crucial para essa stretch funcionar. Então tá vendo que a Samus agora ela não tá indo para cima, ela tá indo um pouco para a direita. Isso daí é só porque eu dei uma desmorfadinha e fui um pouquinho para a direita. Então o Taz ele é cheio dessas nuances assim para tu conseguir fazer ele direito. E é isso, isso daí é o Super Jump. Para vocês verem que é um negócio meio insano isso daqui. E como vocês puderam ver, o X-Ray realmente é o item mais poderoso do jogo, porque dá pra quebrar o jogo inteirinho com ele. Claro que eu sempre falo aqui no canal e eu vou retomar esta fala minha. Você quer fazer todos esses glitches? Você quer fazer todos esses tricks? Treine. Não adianta você tentar uma vez, não consegui, é ruim, é complexo, é chato, é obrigatório. Não, treina. Eu bati a mão aqui, fiquei batendo um monte de vezes aqui na gravação, mas treine.
treine bastante. Porque só assim você vai conseguir. Eu também, quando comecei, eu não sabia de nada. Eu tive que aprender tudo. Então acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui, não pulado nada. Espero que você não pule este finalzinho também. E como é que eu vou saber se você chegou até aqui? Comenta aí. Comenta aí nos comentários. X-Ray, melhor item. Comenta aí, comenta aí. Mas não pode ter pulado nada, hein? Um agradecimento extra a todos os nossos membros aqui do canal. A todos os inscritos lá da plataforma roxa. Não vou mais pra plataforma verde. Começou de patifaria, tirou a monetização de lá. Então assim, não vamos mais chutar. E um agradecimento extra e especial a todos os membros Tier 3 aqui do canal, os nossos Ultimate Warriors, os Metroids. Muito obrigado ao Rafael Monteiro, Rafael Fontes, Roque Balboa, Igor Saldanha, Anderson Fontes Santana, Mauriti Bernardes e Rafael Fontes, eu já falei, Ismael Silva. Muito obrigadinho por estar sempre apoiando todos vocês aqui, dando essa ajudinha pra gente tentar aí manter o canal. Obviamente também não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir este vídeo e compartilhar este vídeo. Já pensou? Canais grandes aí fazendo react aqui desse vídeo aqui no canal? Legal que ia ser? Mas é isso, valeu gente, muito obrigado novamente a todo mundo que acompanhou aqui, todo mundo que apoia aqui o canal, mesmo que seja só assistindo as lives no Lurk, ajuda bastante. Valeuzinho, gente. Até a próxima.